Meus queridos, vamos começar aqui esse vídeo aqui mostrando para vocês um resumo aqui do Lula, da entrevista do Lula de ontem. O Carlito fez algumas ponderações que é importante a gente mostrar. Vamos lá. Vídeo aqui nesse canal falando sobre realpolitik e explicando por que muita gente critica algumas conversas, diálogos e aproximações que o governo Lula tem feito, sem entender como é que o jogo da política funciona. Basicamente imaginando que o mundo ideal é basicamente você fechar os olhos, abrir que ele vai se transformar e que com a luta meramente intencional você vai conseguir mudar as coisas. Sem realmente colocar em prática os pensamentos, sem realmente se mobilizar e sem fazer, inclusive, esforço nenhum para compreender como é que o cenário político brasileiro atual está. Hoje, pela manhã, o presidente Lula, participando ali do programa que ele faz com o Shoa, o Conversa com o Presidente, não sei se ele viu o meu vídeo ou não, ele tocou exatamente no ponto que eu falei no vídeo ontem sobre realpolitik, sobre dialogar com grupos diferentes, porque isso faz parte da política brasileira, e que a esquerda, com 100 e poucos deputados na Câmara dos Deputados, não consegue quórum nem para abrir uma votação, nem para aprovar nada, já que a gente precisa de no mínimo 257 deputados para iniciar uma votação por maioria simples dentro do Congresso Nacional. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque o Lula foi direto e reto no que diz respeito a dialogar sobre política e divergência dentro do cenário político atual. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso canal, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá passando aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Eu não sei se o presidente Lula viu o vídeo que eu soltei aqui no canal ontem, já que hoje na live do presidente, no Conversa com o Presidente de manhã, ele citou exatamente o que eu tinha falado ontem sobre dialogar com grupos divergentes, que isso faz parte da realpolitik, que a esquerda sozinha não consegue aprovar nada, que quando se tem diálogo ali não se dialoga porque é bonzinho ou malvadão, né? Porque você precisa governar para o Brasil e para todos. Em linhas gerais foi mais ou menos o que ele disse ali, e eu expliquei um conceito da ciência política chamado realpolitik no vídeo que a gente trouxe aqui no canal ontem à noite, que lamentavelmente não teve tanta visualização e, interessantemente, né, fazendo aqui esses silogismos e essas associações, hoje pela manhã o presidente Lula citou ali esses diálogos, né, que muita gente critica na mídia, inclusive chamando de política do toma lá e dá cá. Quando você tem a maioria, como aconteceu no Bolsonaro, e você precisa dar a sua alma, né, e entregar a chave do cofre para o Congresso Nacional, como aconteceu no governo do Bolsonaro, a gente pode até chamar isso de política do toma lá e dá cá. Quando você não tem maioria, você precisa fazer negociação, porque quando você tem maioria, você precisa dialogar com as suas bases ali, acertar alguns pontos e votar. Quando você não tem a maioria, você precisa dialogar, você precisa discutir pontos importantes para que se consiga colocar em pauta e aprovar aquilo que você precisa. No caso do governo Bolsonaro, por exemplo, com o orçamento secreto, que muita gente está chamando agora o governo Lula de um governo que está dando seguimento ao orçamento secreto, a emenda PIX, que não tem rastreamento, é mentira. O próprio STF já decidiu que agora é possível rastrear para onde vai o dinheiro, quem recebe o dinheiro, como recebe o dinheiro, diferente do tal orçamento secreto do governo Bolsonaro, que a gente não sabia exatamente para onde ia, como era gasto, como ficava, quem tinha mandado, era tudo muito nebuloso. E eu não falo isso por mera opinião, não. Eu fiz alguns cursos, inclusive, junto com outras pessoas aqui do YouTube, com pessoas que trabalham com esse segmento específico, e até para encontrar algumas informações básicas era praticamente impossível dentro do site do próprio Congresso Nacional. E aí o presidente Lula, nessa conversa que teve hoje, como eu falei para vocês, ele disse pro Shoa, né, que não se trata de dano que se recebe, como algumas pessoas falam, é porque a gente tem um Congresso que não tem maioria, e que isso faz parte da democracia, você dialogar com quem pensa diferente. Quem não dialoga com o divergente, vocês vão lembrar, eram os fascistas que estavam com o Bolsonaro. Ah, Carlito, vocês vão chamar todo mundo que estava com o Bolsonaro de fascista? Não, tinha uma parcela ali radicalizada que estava com o Bolsonaro e que continua até hoje que sim.
simpatizam e colocam em prática ideais fascistas, de preconceitos, de divisão social, de briga ali entre nós e eles, como a gente está acompanhando, do lema Deus, Pátria e Família, da Alemanha acima de tudo, né, que o Hitler utilizou lá em parte dos lemas da Alemanha nazista. O Brasil teve aqui com o Bolsonaro o Brasil acima de tudo. Então eles não têm vergonha de simpatizarem, de se conectarem com o nazifascismo. No meu livro Mito, a Cronologia do Caos, eu mostrei isso, inclusive. Eu mostrei isso em mais de uma oportunidade, que não são só meras coincidências, são estratégias que conectam a extrema-direita global, assim como acontecia aqui com o Bolsonaro no Brasil. E a matéria publicada aqui na revista Fórum traz o seguinte título: Lula sobre negociação com Centrão, abre aspas, não é a política do é dando que se recebe. Em live, Lula afirmou que setores da imprensa tratam as negociações com o Congresso de forma pejorativa e que não negocia com o Centrão, mas com partidos, e isso é verdade. Inclusive, eu estava até vendo interessante essa semana também, né, o pessoal do MBL tentando justificar por que o Kim Kataguiri recebeu emendas, que não foi agora do Lula, que foi do governo passado, e que é um absurdo que o Kim votou por causa disso, por causa da coisa, tentando fazer um malabarismo ali para explicar aquilo que eles mesmos costumam criticar. Só pra vocês entenderem. E lá no próprio vídeo do MBL, né, do Renan Santos, que tá lá com o implante capilar, ele diz que o Centrão gosta de dinheiro. Só que ele ignora que o partido que o Kim faz parte é do tal Centrão, que ele diz que gosta de dinheiro. E aí, na semana que sai a informação que o Kim teria, entre aspas, recebido Pix pra votar com o governo Lula, que teria se vendido, ele cita que o Centrão gosta de dinheiro e o Kim é de um partido de Centrão. O discurso deles fica meio incoerente, né? E aí quando você vem aqui para a conexão do que realmente aconteceu, o ponto que o Lula traz aqui, conecta-se perfeitamente com o que eu trouxe ontem no meu vídeo. A matéria é publicada aqui pelo Plínio Teodoro. Eu vou mostrar o trecho da live aqui que falou sobre isso, para que vocês possam acompanhar também. Deixa eu só aumentar um pouquinho da nossa tela aqui, para que vocês possam ouvir o presidente falando, que se conecta muito com o que eu falei no meu vídeo de ontem sobre Realpolitik. Tem que ter uma maioria, porque senão você se mata. Claro. É importante lembrar que o PT tem 70 deputados de 513, sabe? Então, tem que conversar. Você pega a esquerda toda, você soma, dá 100 e poucos deputados. Ou seja, você precisa de no mínimo 257 para a maioria simples. Ou seja, Opa. Acho que desapareceu o som aqui. O Carlito tá ajustando lá. Deixa eu adiantar um pouquinho. Carlos Lupe e outras figuras para vocês, né? Mas o Lula tá falando aí aquilo que é óbvio. E que eu vi outras... Obrigado pelo cafezinho, viu, Sandra? Mandem superchat, gente. Muito importante. Vamos bater 33 likes. Aqui há muitos dias, eu sei que pessoas do entorno do Lula me acompanham, o ministro Pimenta acompanha meu trabalho, eu sei que o assessor do Lula também acompanha meu trabalho, assiste meus trabalhos aqui, o ministro Silvio Almeida, o ministro Carlos Lupe e outras figuras que estão dentro do governo Lula, eu sei que acompanham meu trabalho aqui. Eu não tô dizendo que o Lula viu o meu vídeo para poder comentar isso, porque o Lula tá na política há muito tempo e sabe isso pela vivência política, pela origem no sindicato. Só que eu citei o Realpolitik no meu canal aqui ontem para que vocês entendam que ou a gente aumenta a bancada de esquerda em 2024 nas eleições municipais, incluindo Câmara de Vereadores e prefeituras, e nas eleições de 2026 para deputados estaduais, federais, distritais, senadores, governadores e governadoras, presidentes da República, ou a gente vai continuar nessa guerra de narrativa que a mídia gosta de construir. Eu fico triste de verdade quando eu vejo que um vídeo como o que eu soltei ontem aqui, o do Realpolitik, tem pouquíssimo alcance. Porque eu busco trazer um conteúdo que é complexo, com uma linguagem bem simples e acessível, e lamentavelmente quando o conteúdo não é sobre, entre aspas, fofoca no universo bolsonarista, e que a gente espreme para tirar um contexto político ali, parece que parte do público não se interessa. E olha que ironia do destino que hoje o presidente Lula falou exatamente sobre aquilo que eu citei no meu vídeo de ontem, mas vamos ouvir aqui o resto, tá? Então, isso só demonstra que você tem que negociar. E uma coisa equivocada também que a imprensa fala sempre, porque negociou com o Centrão, negociou com o Centrão. A gente não negocia com o Centrão. O Centrão não é um partido político. Uhum. O Centrão ele se junta em função de determinadas coisas, mas habitualmente você negocia com o partido. Então, o partido quem que é? O partido é o PT, é o PSB, é o PCdoB, é o PDT, é o PMDB, é o PSD, é o União Brasil, é os republicanos, é o PP. Então, são com esses partidos que você negocia.
Ou seja, seria importante que a gente não precisasse negociar. O governo fez uma medida provisória, está lá aprovada por unanimidade. Não é assim. Não é assim. Eu digo sempre o seguinte, o ideal seria que um partido elegesse todo mundo. Mesmo quando elegeu todo mundo, o Ulisses Guimarães tinha dificuldade em presidir a Constituinte e o Sarney muito mais dificuldade de presidir o Brasil. Então, o que é... E eu já citei isso aqui também algumas vezes, é só pra gente voltar pro vídeo aqui, que o ideal seria que a gente tivesse uma bancada de esquerda grande na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, para não precisar fazer negociação fora do nosso bloco de forma tão intensa como acontece nesse momento que a gente tem a minoria. Aconteceria negociações internas? Aconteceria, porque a gente sabe que dentro da própria esquerda também não tem homogeneidade, não tem igualdade em todos os campos. As pessoas são heterogêneas, né? São diferentes ali, né? As conexões não são idênticas, são diferentes também. Tem a esquerda que se diz mais moderada, a esquerda que se diz mais radicalizada, a esquerda que se diz mais moderna, né? Que alguns chamam de esquerda liberal. Só que seria diferente, porque como eu disse, para você abrir a votação na Câmara dos Deputados, 257 deputados federais. Para abrir no Senado Federal, 41 senadores. E isso maioria simples. É a maioria simples para iniciar o quórum de votação. Para aprovar projetos, por exemplo, que alteram a Constituição Federal, você precisa de 308 votos na Câmara dos Deputados e, se não me falha a memória, 56 no Senado. Não preciso fazer o cálculo matemático aqui, mas eu digo para vocês agora, porque eu não gosto de deixar aqui a conversa pela metade. Como vocês sabem, a gente gosta de fazer tudo aqui bem explicadinho. 513 dividido por... Obrigado aí, José Aécio Silveira Janine. Já mandou aqui um pingão. Faltam, meus amigos, R$31 aqui. R$41 pra gente fechar a meta. Vamos agora, lá. 81 dividido por 3/5. Deixa eu adiantar um pouco o vídeo. Deputados para 9 senadores, se não me falha a memória, e 308 deputados para poder aprovar alguns projetos. Eu vou confirmar depois aqui, vou deixar para vocês pelo comentário fixo, que eu tô fazendo um cálculo de cabeça aqui, mas para você aprovar alguns projetos que alteram a Constituição, são 3/5 do voto, faça o cálculo aí vocês também, 3/5 dos votos, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, em 2 turnos. Então não é tão fácil quanto você apertar um botão, dar uma canetada, como eu tô ouvindo muita gente que quer fazer um discurso desconectado da realidade para enganar você, que tá aí acreditando que é só apertar um botão, assinar um documento e acabou, que não é assim. O diálogo entre executivo e legislativos faz parte da democracia, assim como também o diálogo entre executivo, legislativo e judiciário, judiciário, legislativo, judiciário, executivo. É assim que funciona uma coisa pública, uma república. A democracia, ela é participativa e representativa, como é no nosso caso, por conta disso. Mas enfim, eu queria que vocês comentassem o que é que vocês acham dessa situação. Queria que vocês compartilhassem também, por gentileza, com outras pessoas o nosso trabalho aqui. Se puder marcar alguém que você acha importante ter acesso a essa informação, compartilha. Divide aí, né, o cálculo que eu fiz aqui rápido, não deu pra confirmar exatamente. Mas é 3/5, tá? Tanto dos deputados quanto dos senadores, só pra gente não dar informação errada pra vocês aqui, pra se aprovar algumas alterações na Constituição Federal. No mais, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo. Grande Carlito Neto, gente. Importante aqui sempre mostrar os vídeos dele. Vou